Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus venha nos abençoar com a leitura da sua palavra, através da aplicação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, muito se tem falado nos nossos dias sobre a importância e necessidade de nós termos um foco, alvo, termos planejamentos para a nossa vida, de que os nossos sonhos estejam organizados em um projeto, em um alvo claro em nossa vida. Com a ascensão da figura do coaching, dos palestrantes motivacionais, nós temos aí muitas pessoas dizendo que nós precisamos ter um alvo, um plano, nos preparar e ter uma gerência pessoal, disciplina, né? Uma postura de austeridade, para que consigamos alcançar o nosso alvo, ter o nosso foco e nosso objetivo claro sobre o que queremos e termos perseverança naquilo que nós desejamos. Que essas orientações humanistas, existenciais, motivacionais têm a ver com a fé cristã? De alguma forma, tudo. Não que isso resuma o que de fato deve ser o sentido e a busca da vida. Estamos vendo que no nosso estudo de Eclesiastes, que buscar o sucesso, buscar por meio do trabalho, por meio do sucesso, por meio das realizações dos sonhos, por meio dos prazeres da vida, o sentido e o preenchimento pleno da alma é uma busca humanista, idólatra e frustrante. Mas o que eu quero dizer, o que é que tem a ver? Tem a ver que esta deve ser de fato a postura de um cristão, a visão de um cristão ao pensar a respeito de qual é o seu sentido de vida, a sua missão, propósito, qual é o seu alvo, qual é a sua meta. O catecismo de Westminster, o catecismo maior e o catecismo menor, começam exatamente resumindo a essência do sentido da vida para o cristão. Qual é a meta, qual é o alvo? A pergunta do catecismo, né? A primeira pergunta do catecismo é: qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito? Qual é o alvo? Qual é o objetivo final do homem? Então, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Viver para a sua glória e ter prazer e satisfação nele. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. E neste alvo e nesta meta devemos nos preparar, organizar toda a nossa vida em torno dessa meta, ter este alvo claro na nossa mente e perseverarmos nesta caminhada. E o texto que nós lemos fala exatamente disso. O escritor sagrado, alguns atribuem a autoria da carta aos Hebreus ao apóstolo Paulo, mas nós não temos isso nos dado pelo Espírito Santo. A carta não tem seu autor humano, né? É possível, é provável que o apóstolo Paulo tenha sido o autor da carta aos Hebreus. Muito se tem de indícios que apontam para ele, mas nós não temos essa confirmação do Espírito Santo. E, independente do seu autor humano, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, depois de nos trazer uma lista de servos do Senhor do passado, que enfrentaram desafios, dificuldades, certo? Como eles venceram pela perseverança da sua fé nas promessas de Deus, falando dos crentes do Antigo Testamento, da promessa do Redentor, das promessas redentoras de Deus, como eles venceram os desafios em suas épocas, em seus momentos, e os venceram
entendendo que havia uma carreira de fé, uma caminhada de fé, e venceram e já estavam com o Senhor na glória. Essa é a visão dele no capítulo 11. Quando chega o capítulo 12, ele vai exatamente dizer que nós, agora tratando-se dos crentes para quem ele estava se dirigindo imediatamente, que eram os crentes judeus, os hebreus convertidos ao cristianismo, que eles agora estavam na sua caminhada, estavam na sua caminhada de fé, e que eles deveriam entender isso e serem motivados. Mas o que acontece? A carta aos Hebreus é escrita exatamente para encorajar os crentes, os judeus convertidos, que estavam desanimados, alguns decididos a abandonar a fé cristã, seduzidos pelos ensinamentos e pelas ideias dos judaizantes, que diziam que Cristo não era suficiente, que era necessário voltar às práticas do judaísmo da antiga aliança do judaísmo, de voltar ao cerimonialismo, de voltar às práticas judaicas, porque a fé em Cristo não era suficiente. E por conta disso muitos judeus estavam abandonando a fé cristã, e a carta é escrita exatamente para encorajá-los, para reforçá-los na fé, dizendo que não havia outro caminho a não ser Cristo, que não havia outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo, que a fé em Jesus Cristo ela era suficiente para a salvação, e que era da natureza da fé cristã ser perseverante, né? Então fala da suficiência da fé em Cristo, da perseverança e da caminhada que a fé nos proporciona diante de desafios, em meio a desafios, dificuldades, mas com um alvo claro, com um propósito claro. E é sobre isso que o escritor fala nesses primeiros versículos do capítulo 12, de como os cristãos devem manter firme em sua consciência, sua vocação, seu chamado, a ideia da vida cristã como uma carreira de vida, como uma missão de vida, como uma carreira de fé, e como essa carreira de fé deveria ser vista. Então o escritor compara a vida cristã com a carreira de um atleta olímpico, especificamente aí na mente dele, um atleta, um corredor que corre, né, um maratonista que corre no estádio, tendo em mente a sua visão, aquilo que ele conhecia dos atletas olímpicos que concorriam, que disputavam como maratonistas ali no estádio. Então, tendo essa visão, tendo essa figura, o escritor compara a vida cristã com a carreira de um atleta. E ele pontua alguns pontos, alguns aspectos de comparação, de semelhança, dizendo que o cristão deve encarar também a sua vida como uma carreira de fé. E o que é que ele diz em relação a isso? Quais são as semelhanças, quais são os pontos de contato que ele coloca em relação a isso? Então, ele vai dizer que a vida cristã ela é como uma perseverante carreira de fé, e que semelhanças, que contato nós temos. Primeiro, ele vai mostrar que é necessário, como um atleta faz, definir seu alvo, sua meta, seu objetivo. Um atleta olímpico, ele tem um alvo claro, ele quer ser o melhor, ele quer ter sucesso, ele quer ser reconhecido como um bom atleta, como o melhor atleta de sua área, de sua atividade esportiva, de sua categoria específica. Ele diz que para isso ele precisa se preparar, ele precisa treinar, ter claro o seu alvo, o que é que ele quer. Ele quer ser o primeiro, ele quer ter vitórias, ele quer ter títulos. Então ele diz, tendo isso em mente, então qual é a visão dele? Ele pensa naqueles atletas, corredores, aqueles maratonistas que correm, e para correr eles se preparam, treinam, se disciplinam e tem um foco, tem um objetivo claro, uma meta. Então, tendo essa meta, ele se prepara e para iniciar a sua atividade, para exercer a sua atividade, ele se despe de tudo que pode impedi-lo no seu sucesso, no seu alvo. Isso era literalmente acontecia, porque os corredores, os maratonistas, eles se despiam realmente, eles corriam nus, sob a ideia de que qualquer roupa, qualquer coisa, qualquer adereço que estivesse sobre o seu corpo poderia atrapalhá-lo. Então eles corriam nus, desimpedidos totalmente. Essa figura está na mente do escritor sagrado. Por isso que ele vai dizer o seguinte, veja o que ele diz no versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso
e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a primeira coisa que ele diz é, tendo na mente a atividade de um corredor, de um maratonista, ele diz: esses atletas, eles se despem literalmente, eles se preparam, eles treinam, eles se disciplinam, eles se preparam totalmente, e na hora de correr se livram de tudo que pode embaraçá-los, que pode atrapalhá-los. Então tira a sua capa, tira o seu cinto, tira os seus roupões e correm nus. Ele tem essa imagem em sua mente e diz: de qual modo nós cristãos, nós precisamos entender que estamos em uma carreira, e nesta carreira precisamos nos livrar de todos os embaraços, mas antes precisamos ter claro o nosso alvo, a nossa meta. Então ele diz: eles correm para vencer. Aí versículo 2 ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Então ele diz: nós devemos ser como os atletas que têm um alvo, que têm a meta. Sua meta é exatamente alcançar o seu sucesso como um corredor que é capaz de alcançar o seu alvo sendo o primeiro, sendo vitorioso. É claro que ele tem em mente aqueles que disputam entre si e que só um ganha. Paulo usa essa figura quando ele fala em Coríntios que todos correm, só um ganha. Porém, isso não é a mesma coisa em relação à carreira cristã. Todos que correm e chegam ao final de sua caminhada vencem. Então ele está dizendo assim: nós temos um alvo. Nós devemos ser como os atletas que têm alvo, que têm meta. A nossa meta não é sermos o melhor, não é chegarmos em primeiro lugar. A nossa meta é alcançar Cristo, chegar no nosso alvo, que é Cristo. Por isso que ele vai dizer assim: de igual modo nós. Aí ele agora está se referindo aos crentes do Antigo Testamento, dizendo: eles também já correram a sua carreira. É interessante que nessa visão do atleta, ele tem a imagem do atleta correndo, disputando com os outros atletas, e nas arquibancadas, atletas que já terminaram a sua corrida estão ali descansando, aguardando os outros, observando, que é a ideia das testemunhas rodeando, daqueles que também correram, estão aguardando e vendo o nosso desempenho. Então ele tem em mente que os crentes da antiga aliança são aqueles que já correram a sua carreira de fé e nos aguardam, e são um testemunho para nós de que a vida cristã é uma carreira de fé. Esses já alcançaram, já chegaram ao final, e nós estamos agora correndo, e o nosso alvo é Cristo. Primeiro ele vai mostrar isso, deixar isso claro, dizendo que correr a carreira de fé não é uma opção. Nós fomos inscritos por Cristo, chamados para essa carreira por Cristo. Ele diz assim: de igual modo nós corremos uma corrida que nos foi colocada, ou seja, nós fomos colocados nesta carreira. Cristo nos colocou como o autor da fé. Aí ele vai dizer assim: porque ele é o autor da nossa fé, ou seja, Cristo nos coloca na caminhada da fé ao nos chamar pelo Evangelho e produzir a fé no nosso coração. Então iniciamos aí a nossa caminhada cristã, a nossa carreira de fé, quando Cristo nos chama pelo Evangelho. Então quem nos colocou nessa caminhada, nessa carreira de fé, foi o próprio Jesus Cristo. Então ele é o ponto de partida, ele nos chama para essa carreira. Mas não só isso, ele também é a fonte mantenedora desta carreira. Ele é o que nos treina, ele é o que nos nutre, ele é a fonte da nossa força. Ele não é só aquele que nos incentiva, mas ele é a própria fonte, energia e poder e capacidade para essa caminhada. É ele quem nos nutre. Então ele vai dizer assim: ele é o autor e consumador da fé. Então o que significa? Ser cristão é partir de Cristo para Cristo. Ou seja, começamos uma carreira de fé que tem como objetivo nos unir a Jesus até que cheguemos a uma plenitude de comunhão com Ele. Então é como um pai que começa a ensinar o seu filho a caminhar. Quando uma mãe começa a ensinar o filho a caminhar, o que é que ele faz? Ele segura o filho, ele começa a dar os primeiros passos, ele vai ali incentivando, mas o que é que ele faz?
quando o filho começa a dar os passos, ele corre para a frente do filho, ele incentiva a vir à sua direção. Essa é a ideia do escritor sagrado, quando ele diz assim, que nós temos uma carreira, que é a carreira da fé. A nossa fé parte de Cristo para nos levar para Cristo. Cristo nos introduz em uma caminhada onde damos os primeiros passos da fé em direção ao próprio Jesus. Então qual é o nosso prêmio final? Qual é o nosso título final? Nossa união e nossa comunhão plena com Jesus, para desfrutar plenamente dos benefícios que Ele conquistou para nós. Então nossa carreira de fé não é em direção a uma coroa de glória, como se fosse algo à parte de Cristo. Nossa coroa de glória é o próprio Cristo, o que Ele significa para nós e os benefícios que Ele outorga, proporciona a nós. Então esse é o alvo. Qual é o alvo do cristão? É ser identificado com Cristo, crescer na comunhão e na união com Cristo. Nós partimos de Cristo, Cristo veio para nos iniciar numa caminhada de fé e nos aguarda para chegarmos ao fim desta caminhada, que é a comunhão com Ele. Então qual é a nossa coroa? Qual é a nossa glória? Qual é o nosso título? Qual é a nossa recompensa final na nossa caminhada cristã? Jesus. Então Ele é o nosso alvo, por isso que Ele é autor e consumador da fé. Ele nos inicia na caminhada para que cheguemos a Ele. Então qual é o seu alvo como cristão? Jesus. Jesus, Ele é o alvo. Ele é o objetivo final. Ser como Ele, ser santo, justo e perfeito como Ele é o nosso objetivo. Ser um filho obediente de Deus, agradável ao Pai, é o nosso, como Jesus Cristo, é o nosso objetivo. Então Jesus é a partida, é a caminhada e é o alvo. Então essa é a carreira de fé do cristão. Isso deve estar claro em sua mente. Qual é a sua meta? Qual é o seu alvo? Jesus Cristo. Ser identificado com Cristo, glorificar a Deus na sua união plena com Jesus. Tendo este alvo, então, você deve preparar-se e livrar-se de todos os embaraços. Daí ele fala o segundo aspecto. Então, desembaraçando-nos, tendo alvo, tendo claro o nosso alvo, nos livremos de todos os empecilhos. Então, nos livremos de todos os embaraços. Aí ele tem agora, tendo o atleta seu alvo, claro, que é ser o primeiro, tendo o cristão seu alvo, claro, que é ser como Cristo, que é se identificar com Cristo, que é ter plena comunhão com Cristo. Então ele se livra do que lhe é empecilho para isso. Então o autor diz, então, nos desembaraçando de todos os empecilhos, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, quem nos propôs, quem nos colocou na carreira foi Cristo. A carreira é chegarmos à plena comunhão com Cristo, é o nosso alvo, ser santo, justo e perfeito como Ele. Então ele diz, se livre como o atleta se livra. Então o atleta se livrava, não carregava nenhum peso, inclusive até daí vem a ideia dos atletas serem hidratados na caminhada por apoiadores, por ajudadores, pessoas, hoje, como a gente vê, né, os atletas correndo, então quem lhes dá água na caminhada? Alguém vai lhe dar um vaso de água, para que ele possa carregar o mínimo possível de peso, ele não ter nada de peso que o possa atrapalhar, ele não ter nada em sua roupa. Hoje se corre com roupas leves, mas naquela época se corria sem nada, para exatamente não ter nada que pudesse lhe embaraçar. O que é que o escritor sagrado tem em mente em relação ao cristão? O que é que nos atrapalha no nosso alvo de sermos identificados com Cristo, de sermos aperfeiçoados em Cristo, de alcançar a justiça e a santidade e a perfeição em Cristo, de sermos cristãos de verdade na nossa identificação com Jesus, de alcançar o nosso alvo dia após dia na nossa caminhada? O que é que nos embaraça? Primeiro ele diz, o maior peso é o próprio pecado. O pecado é o maior peso para a nossa caminhada cristã. Então ele diz, livre-se do peso do pecado, confessando ao Senhor, reconhecendo que o pecado nos torna lentos, que é a ideia, o peso. Quando a gente anda, quando a gente caminha e corre com algum peso, a gente cansa com rapidez, a gente fica lento, demora em nossa caminhada e, dependendo da situação, não conseguimos concluir a nossa meta. Então ele diz, livre-se do peso,
daquilo que o torna lento na sua caminhada cristã, daquilo que não só lhe torna lento, como lhe puxa para trás, lhe impede alcançar o seu objetivo, que é ser um cristão identificado com Jesus perfeitamente, ser santo em Cristo. Livre-se do peso do pecado todos os dias, confessando, reconhecendo que o pecado é um peso que o torna lento na sua identificação com Jesus, que o cansa, que o desanima. Então ele disse: livre-se do peso do pecado, confesse seus pecados diante do Senhor e livre-se dele em Cristo, confessando e reconhecendo que ele é devidamente tratado em Jesus Cristo, confessando e confiando no poder expiador de Cristo, do seu sacrifício. Livre-se do pecado, confesse seus pecados, abandone as práticas. Uma coisa interessante é que o atleta, ele se livra de coisas que podem lhe atrapalhar, como hábitos e vícios que são nocivos para a sua qualidade como atleta. Um bom atleta não tem vício de bebida alcoólica, de tabagismo, de comidas que sejam prejudiciais. Ele tem uma disciplina e uma dieta que o torna saudável e em capacidade competitiva. Ele procura ter uma saúde e uma qualidade de vida, dormir bem, se alimentar. Então ele se livra de tudo aquilo que são vícios e nocivos à sua vida como um atleta. Ele tem isso em mente. O cristão, o que é mais nocivo na vida de um cristão, na sua carreira de fé? O pecado. Então ele diz: livre-se do peso do pecado. Confesse, meus irmãos, seus pecados diante de Deus. Livre-se dos seus pecados, dos vícios, dos hábitos pecaminosos. Isso o torna, sem dúvida, lento em sua carreira de fé. Isso o impede de avançar quanto ao seu alvo e objetivo de ser cada dia mais identificado com Jesus. Então ele diz: livre-se dos embaraços. Então aí você tem um aspecto nocivo, aquilo que realmente é nocivo, que é o pecado, aquilo que por natureza é nocivo. Agora existem outras coisas que não são nocivas por natureza, mas podem se tornar pela maneira como nós lidamos com elas. Ele vai dizer assim, que existem outros embaraços, e esses outros embaraços são coisas boas que acabam se tornando algo ruim pela maneira como nós nos relacionamos com elas. Como, por exemplo, dormir é bom, mas dormir demais. Trabalhar é bom, mas trabalhar demais. Até é interessante que um atleta, o treinamento é importante para um atleta, mas um atleta não pode ficar o tempo todo treinando sem descansar e se alimentar bem. Um atleta, ele tem uma disciplina em que ele dosa corretamente o tempo de dormir, o tempo de se alimentar, o tempo de descansar e o tempo de treinar. Treinos excessivos podem trazer graves problemas para um atleta, lesões gravíssimas que podem até o tirar de sua carreira, de sua competição. Então, assim, até coisas boas, uma boa alimentação, mas ele não pode comer tudo, ele não pode comer a toda hora. Então, até coisas boas, coisas que são corretas, se não nos relacionarmos corretamente com elas, elas se tornam um embaraço na nossa carreira cristã, na nossa carreira de fé. E nós já falamos um pouco sobre isso na semana passada, como uma preocupação exagerada com os cuidados da vida, um envolvimento exagerado com os cuidados da vida, se torna um embaraço para a vida cristã. Eu gostaria de falar de um outro aspecto. Uma preocupação exagerada com as necessidades reais é um problema. Estar devidamente preocupado, estar muito preocupado com os cuidados da vida, com as necessidades, é uma coisa que pode se tornar um embaraço. Mas nós estamos lidando com outro problema nos nossos dias. Não é uma preocupação exagerada com as necessidades reais. O problema é que neste momento em que vivemos uma realidade consumista, hedonista, que somos estimulados ao consumismo, as pessoas têm inventado necessidades que não são reais. Por incrível que pareça, nós estamos muito mais nos embaraçando com preocupações com necessidades não reais. Temos trabalhado demais e nos preocupado demais com necessidades que criamos, que inventamos. E essas necessidades inventadas têm se tornado um senhor escravizante sobre nós. Temos nos tornado escravos de necessidades que inventamos. Eu tenho falado sobre isso, como a vida nos nossos dias tem se tornado uma vida extremamente sofisticada.
Nós inventamos tantas necessidades que se nós não tivermos estas coisas, suprindo essas necessidades, a vida não tem graça. A vida, antigamente, ela era mais simples. As pessoas se satisfaziam com pouca coisa. E na realidade, quando se olha biblicamente, poucas são as reais necessidades nossas. Mas nós inventamos tanta necessidade, a vida ficou tão sofisticada que isso implica em várias áreas da vida. Até, por exemplo, para ter filhos, a gente pensa, eu não posso ter muitos filhos porque como é que eu vou ter dinheiro para pagar faculdade para todos os meus filhos, para escola particular, plano de saúde, seguro de vida, faculdade particular. Você fica pensando em a vida ficou tão sofisticada que o dinheiro que você tem, o seu recurso, só dá para suprir uma ou duas pessoas. Para vocês terem ideia. Muitas dessas coisas que eu falei são necessidades que nós criamos. A vida ficou tão sofisticada que a gente virou escravo disso. E isso tem se tornado muitas vezes um embaraço na nossa vida cristã, porque essas coisas consomem nosso tempo, nossa energia, consomem a nossa vida de tal maneira que a gente fica desgastado e cansado para a vida cristã. Não dedicamos como deveríamos a nossa carreira cristã. Não dedicamos a nossa fé cristã como deveríamos, por estarmos consumidos, exauridos com tantas coisas que nos embaraçam, que não permite dedicar tempo suficiente para nutrir a nossa vida espiritual, nos treinar na palavra de Deus, nos treinar no exercício da nossa fé, na doutrina, naquilo que a gente tem aprendido. Não temos tempo para meditar, refletir, para ter um culto relevante, para ter uma meditação na palavra de Deus relevante, vida espiritual relevante. Não temos. Para ler uma boa literatura cristã relevante, que nutre. Rapaz, eu não tenho tempo, agora eu tenho que estudar, tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo outro. Estamos tão embaraçados com os cuidados de coisas que inventamos e que atraímos para nós. Entramos nessa onda do consumismo, nessa onda imediatista, de vida sofisticada, que elas têm se tornado embaraços. Aí o escritor diz assim, olha como um atleta ele é interessante. Ele reduz a sua vida a uma simplicidade de rotina. Ele corta uma série de coisas. Eu estava vendo uma reportagem sobre um atleta, e ele falando que a sua vida era tão disciplinada que ele se privava de alguns prazeres normais e naturais da vida, como sair com os amigos, sair com os colegas, como se divertir, como comumente as pessoas fazem, para se dedicar, treinar e se preparar para as competições. Aí ele dizia que a vida dele ela se tornava uma rotina simples, de atividades simples, de necessidades básicas suficientes para que ele pudesse estar em um nível altíssimo de competição. Meu irmão, é isso que o escritor sagrado tem em mente. A vida cristã ela deve ser conduzida na simplicidade das coisas naturais, no básico das coisas naturais, entendendo que a sofisticação deve estar muito mais dedicada à vida espiritual. Olha o ponto. Mas a gente sofisticou a vida natural, simplificou a vida espiritual e ratificou ela e tornou ela simples, raquítica e pálida. Em alguns casos quase que inexistente. Em alguns casos respirando por aparelhos. Ou seja, os cuidados e a maneira como estamos lidando com as coisas da vida tem nos embaraçado de tal maneira que não estamos correndo corretamente a nossa carreira cristã. Aí o escritor diz, nos livremos de tudo isso, de todos esses embaraços, para que corramos livres, leves, desembaraçados, para alcançarmos o nosso objetivo de crescer cada dia mais na nossa identificação com Cristo. E ele conclui dizendo que devemos, na nossa carreira cristã, renovar nosso ânimo. O atleta, ele diz, ele se preparava bem, ele focava no seu objetivo, para que ele tivesse a energia e o ânimo necessário para terminar o seu propósito e chegar ao seu objetivo de vencer e de ser bem sucedido e de ter sucesso na sua carreira. Mas ele diz, o que o atleta fazia além de toda uma preparação? Ele tinha um alvo, um foco, olhava firmemente para a direção do seu objetivo, se livrava dos embaraços e não se deixava influenciar
por aqueles que tentavam lhe dissuadir, aqueles que lhe desencorajavam, e se preparava de tal maneira que ele tivesse energia e fôlego suficiente para concluir a sua competição. Daí o escritor dizia assim: nós como cristãos devemos ter alvo claro, devemos ter preparação para isso, devemos nos livrar de todos os embaraços, vencer os obstáculos, mas precisamos renovar em Cristo o nosso ânimo, porque facilmente cansamos e desanimamos, principalmente por causa dos embaraços e por causa das circunstâncias e dos que tentam nos dissuadir de nossa caminhada. Ele tem em mente também os atletas em que algumas pessoas tentavam desencorajar, dizendo: você não vai conseguir, você é fraco, você não tem nível de competição. Por isso que ele dizia que ele devia ter o alvo claro e olhar para o seu alvo. Daí ele dizer: olhe para Cristo. Muitas vezes o nosso desânimo tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a fraqueza de nossa condição física, tem a ver com a nossa condição de homem, tem a ver com o pecado em nossa vida, mas muitas vezes tem a ver com o foco errado e o olhar errado. Às vezes damos muito ouvido, damos muita atenção para o que as pessoas dizem, mais do que o que Cristo diz e pensa sobre nós. Nos importamos muito com o que as pessoas pensam sobre nós. É importante que nos importemos com o efeito de nossas palavras e ações sobre as pessoas, mas não devemos ser guiados e orientados pelo que as pessoas pensam e falam sobre nós. Por isso que ele diz: olha, para que não fiquemos exauridos, olha o que ele diz no versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então ele pensa o seguinte: o atleta que não se preparava bem ou que não estava em alto nível, ele muitas vezes desistia, cansava, não tinha a preparação física suficiente e cansava. Alguns desistiam, alguns chegavam esbaforidos. E ele vai dizer assim: para que não paremos, não cansemos de tal maneira, olhemos para Cristo, renovemos o nosso ânimo em Cristo. Daí ele dizer: olhando firmemente para Cristo. E olhar para Cristo é não só vê-lo como alvo, mas vê-lo como fonte de nutrição, mas também como exemplo para nós. Daí ele dizer que Cristo alcançou o seu objetivo final, porque tinha o seu foco claro como Redentor, como Salvador, olhando para Deus, e alcançar o seu alvo de glorificar o Pai, realizando a missão que lhe foi proposta. Então ele disse: Cristo é o nosso exemplo de alguém que correu a sua carreira, ou seja, Cristo cumpriu a sua missão, mas ele foi todo o tempo tentado e venceu obstáculos e dificuldades. Aí ele fala de como Cristo venceu as propostas de Satanás, as tentações daqueles que tentavam lhe desencorajar e dissuadir de sua missão, como os fariseus e a própria multidão que descria de Cristo, que rejeitava Cristo, que questionava Cristo. Jesus diz assim: ele sofreu toda a sorte de oposição à sua carreira de missão como Messias, sua carreira de vida, mas ele venceu tendo o alvo claro e tendo o objetivo claro de cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Ele diz assim: então Cristo é o nosso exemplo. Você deve olhar para Cristo, meu irmão, como alvo, como fonte de nutrição, mas também como um exemplo. Jesus Cristo como o exemplo. E como exemplo devemos então ser perseverantes olhando para Ele, olhando para Jesus. Daí ele insere um outro grupo de exemplo, além de Cristo, que são os heróis da fé, aqueles que venceram a sua carreira. E diz assim: Cristo é o nosso alvo maior, mas levemos em consideração os servos do Senhor que caminharam como nós, que também tiveram dificuldades e venceram. Então, olhando para Cristo, tendo testemunho aí, a testemunho não é as pessoas olhando para nós. Quando ele começa dizendo assim, rodeado de testemunho, ele não está falando das pessoas em si, ele não está falando dos ímpios, dos outros crentes, das pessoas que muitas vezes desencorajam a gente, desanima a gente, embaraça a gente, que tenta dissuadir a gente do nosso compromisso, que questiona a nossa fé, nossa fidelidade, nossa dedicação, que chama a gente de puritano, chama a gente de xiita, que chama a gente de fundamentalista, quando a gente quer ser dedicado como deveríamos, que tenta dissuadir a gente fazendo propostas
que tem a ver com o que o próprio Satanás fez a Jesus Cristo. Renda-se diante de mim, curve-se diante de mim que eu vou te dar essas coisas. Propostas de abandonar a fé em nome dos prazeres da vida. Rapaz, em vez de você estar aí preocupado com essa questão aí de crente, lendo a Bíblia, lendo livro, ouvindo pregação, vai curtir a vida, vai namorar, vai curtir a vida, vai curtir, beber, experimentar os prazeres da vida. Estes tentam nos dissuadir, são propostas, são palavras para que tentando nos tirar do nosso alvo, nosso objetivo. Aí ele diz assim: isso tudo faz com que a gente canse e desanime quando o nosso alvo está errado, o nosso olhar está no lugar errado. Então as testemunhas não são as pessoas. Não devemos ficar preocupados com o que as pessoas dizem ou dar uma satisfação para elas. As testemunhas não são as pessoas, as testemunhas são os crentes. Aí são aqueles que deixaram para nós um exemplo de caminhada de fé. Como eles, nós também enfrentamos desafios. Então ele diz assim, aí por isso que no capítulo 11 ele vai mostrar como eles enfrentaram desafios. Vai dizer que eles foram perseguidos, vai dizer que os profetas do Senhor foram questionados, foram perseguidos, riram deles, zombaram deles, questionaram a fé deles, o temor deles e a piedade deles, mas eles mantiveram-se firmes no seu objetivo de fé e alcançaram o fim da sua caminhada, morrendo com Cristo, vivendo com Cristo, morrendo com Cristo. Então ele está dizendo, essas testemunhas aí são os outros servos do Senhor que também lutaram e venceram. Mas aí ele diz, olhando para Cristo, para que não desanimemos, para que não desmaiemos. Os irmãos, hoje, diante da pandemia que nós estamos enfrentando, nós temos muitos crentes desanimados, desesperados, e muitas vezes nós estamos dando muito ibope às informações. Nós estamos alimentando demais a nossa mente com a notícia do mal, dos males que estão acontecendo no mundo. Não devemos ser alienados nem ignorantes, mas devemos nos informar. Mas não podemos alimentar tanto a nossa mente com essas informações. Isso acaba nos desanimando. A gente só ouvindo sobre o mal, só ouvindo coisas ruins. Devemos alimentar daí a ideia de olhar para Cristo, gastar muito mais tempo meditando sobre o que Cristo significa para nós, o que Cristo significa para a sua vida, como você deve lidar com o desafio presente como um cristão, como um crente. Esta é uma oportunidade de você pensar como praticar o amor cristão, como praticar a esperança cristã, como praticar a perseverança da fé, porque é da natureza da fé ela ser perseverante. Os crentes se desanimam, mas não estagnam, não ficam pelo caminho. Não podem ficar, porque é da natureza da fé ser perseverante. Então todo cristão vai chegar ao final de sua carreira, viverá com Cristo e morrerá com Cristo. Então você pode estar agora desanimado, cansado, mas talvez seja porque seu olhar está no alvo errado. Você tem alimentado muito mais com as notícias ruins, com o que as pessoas dizem, do que com o que Cristo tem a lhe ensinar e a lhe dar como seu Salvador. Você tem meditado pouco sobre o que Jesus significa na sua vida, tem imitado pouco ao próprio Cristo. Às vezes a gente tem imitado mais os homens do que a Jesus. Jesus é o nosso exemplo, é a nossa imitação. Ele é o nosso modelo, e é para ele que devemos olhar. Mas ele não é só um modelo, ele é a fonte, ele é a própria energia e poder que nós precisamos. Ele é a própria força. Então devemos meditar em Cristo, devemos nos alimentar de Cristo, devemos meditar sobre Cristo para sermos fortalecidos. Portanto, meu irmão, que você se fortaleça nesse dia. Eu gostaria de concluir lendo o texto de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo faz uma menção desta figura e mostra que o cristão deve correr a sua carreira de fé, tendo Cristo como alvo e buscando uma disciplina em Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 9, de 24 a 26, 27, o apóstolo Paulo usa essa figura para dizer que devemos ser disciplinados. E eu quero concluir quando ele fala de seu ânimo, que ele busca renovar o seu ânimo em Cristo. Veja, 1 Coríntios capítulo 9, de 24 a 27, quando ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui o apóstolo Paulo usa a figura do atleta, dizendo assim: o atleta corre para um só ganhar. Todos nós, crentes em Jesus Cristo, ganhamos em Cristo, ganhamos a vitória da vida eterna em Cristo, mas todos precisam chegar ao alvo final: viver com Cristo e morrer com Cristo, viver com Jesus e partir para a eternidade com Jesus, unido com Cristo. Então ele diz, por isso eu esmurro meu corpo, eu busco uma disciplina pessoal para crescer naquilo mesmo que eu digo, ou seja, na minha identificação com Jesus. Sua disciplina é para ser um cristão melhor, alguém que se edifica mais com Cristo. Mas muitas vezes você está embaraçado e cansado. Daí o apóstolo Paulo dá uma outra palavra muito boa sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo de número 4. No seu próprio exemplo, ele vai dizer como ele vence os desânimos, como ele supera as dificuldades. Capítulo 4, de 7 a 10, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Coisa interessante, Paulo diz assim: o desânimo começa a chegar, mas eu não alimento o desânimo. Eu olho para Cristo e continuo a minha caminhada cristã. Supero as dificuldades olhando para Jesus. Você está desanimado, meu irmão? Olhe para Jesus Cristo. Clame a Ele que lhe reanime nele, que lhe dê força para agir indo em direção a Cristo, para fazer aquilo que o Senhor ordena que você faça, de buscar a Ele e de servi-lo. Mas Paulo diz assim: o ânimo não me paralisa. Esse é que é o ponto. Não permita que o desânimo não o paralisa. Não permita que o desânimo lhe paralise. Que no seu desânimo você corra para Cristo. Nele você será renovado em ânimo, sem dúvida. Você será revigorado no Senhor. Por isso, mas para isso, tire os seus olhos dos problemas, das circunstâncias, da pandemia, da doença, do medo de morrer. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Olhe para Ele, o que Ele significa, o que Ele fez por você, o que Ele garantiu para você. E aí você encontrará força, ânimo, alegria nele. Essa é a nossa palavra nessa noite, nessa tarde, nesse início de noite. Que você possa renovar a sua alegria em Cristo, sua fé em Cristo, e continuar sua carreira cristã, tendo como alvo exatamente o próprio Jesus. Que Ele renove as nossas forças, a nossa alegria, nos dê ânimo diante dessas dificuldades que estamos enfrentando, e que nos ajude na nossa carreira, na nossa caminhada. Um cristão de verdade não fica pelo caminho. Os que ficam pelo caminho é os que nunca foram cristãos de verdade. O verdadeiro cristão chega ao final de sua caminhada, porque a carreira não é dele. Cristo é o autor e consumador de nossa fé. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.